Vamos continuar com a função dividir. Descendo um pouco, a gente tem dividir uma coluna com fórmulas, né? Então a pergunta que vocês podem fazer é, bom, se eu posso dividir coluna com base em delimitadores, sem usar fórmula nenhuma, deixando que o Excel resolva esse problema para mim, por que eu vou usar fórmula? Por que eu vou usar uma fórmula complicada como essa aqui? A resposta é que quando a gente divide uma coluna com base nos delimitadores, usando aquela função dados, texto para colunas, ou então essa mais simples aqui, que é com Ctrl E, o preenchimento relâmpago, a cada vez que os dados originais são modificados ou incluídos mais algum item, a gente tem que refazer esse processo e tem que cuidar para que ele não estrague aquilo que já foi feito anteriormente, né? É um processo manual. Quando a gente trabalha com fórmulas e os dados, né, que a gente vai recebendo e que eventualmente vão sendo aumentados, a gente coloca uma fórmula, essa fórmula pode ser preenchida, pode ser estendida, copiada, e o processo vai ser automático, o processo de divisão vai ser automático, então é muito mais eficiente. Por outro lado, ele exige muito mais conhecimento, né, do Excel do que simplesmente usar uma tecla de atalho ou usar um botão do menu. Então a gente vai mostrar algumas fórmulas que podem fazer essa divisão, né? Aqui ele tem um exemplo nesse modelo, né, de fazer um tour, utilizando as fórmulas esquerda, direita, localizar e número de caracteres, num charact. Ele dá uma descrição sucinta, eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou primeiro explicar cada uma das fórmulas, né, como é que ela funciona, porque aqui ele juntou todas elas, ele obviamente deu a explicação, mas eu não considero o suficiente para a compreensão, né? Quando a gente tem que primeiro compreender as partes, dividir o problema em problemas menores, para depois, eventualmente, ir juntando quando já tiver o domínio de cada uma dessas partes. Aqui ele deu uma solução muito rápida para um problema que eu considero de uma complexidade um pouco maior. Então eu vou me deter um pouco mais na explicação de cada uma das fórmulas e no final a gente mostra a solução que ele sugeriu aqui, né, juntando todas elas para poder separar nome, sobrenome, nome do meio ali. Tá ok? Então no próximo vídeo a gente vai começar explicando cada uma dessas fórmulas que são utilizadas nesse dividir uma coluna com fórmulas. Então a gente se encontra no próximo vídeo.